Bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma TPC de Ciências Humanas. Eu sou a professora Lucilene, de Sociologia. Hoje nós vamos tratar de um tema sobre o projeto de vida e o novo normal. Hoje nós teremos uma TPC que se inicia agora, às 10, e nós vamos até meio-dia e 15. Mas essa primeira parte nós vamos receber os nossos convidados do Instituto Ayrton Senna, a professora Edna e a formadora Isabel, que vai conversar um pouquinho com vocês esta manhã. Então, eu espero que seja um encontro agradável para nós e sejam todos bem-vindos mais uma vez. Bem-vinda, professora Edna. Obrigada. Obrigada, Lu. A gente vai ter um encontro, então, como disse a Lu. Obrigada pelas boas-vindas. A gente está muito feliz de estar podendo estar aqui hoje com vocês para falar um pouco sobre o projeto de vida e trazer algumas ideias, alguns caminhos que possam ajudá-los nesse momento. Então, como bem disse a Lu, eu sou a Edna, do Instituto Ayrton Senna, sou educadora, formadora, trabalhando já no desenvolvimento de programas do desenvolvimento socioemocional, já há 3 anos pelo Instituto. E quando eu me apresento, eu gosto de me apresentar da maneira certa, que é o que mais faz diferença na minha vida. Sou mineira, para onde a gente vai, a mineirice vai com a gente. Então, sou mineira, tenho 3 filhas, um cachorro e sou formada na área de educação com pós-graduação em desenvolvimento sustentável. Então, essa é a apresentação que você vai dizer, essa é a Edna. Quando a gente se encontrar, é a Edna mineira, tá bom? Gente, então a gente vai falar hoje um pouco sobre como é que a gente pode trabalhar juntos nesse novo momento, nesse novo cenário, nesse novo contexto tão desafiador para vocês que estão se preparando para voltar ou se preparando para a retomada das aulas. Como é que a gente pode ajudá-los? Então, a ideia hoje é que a gente converse um pouco sobre isso. Quem vai me ajudar, então, é a Bel. A Isabel vai estar aqui no chat atendendo vocês, então, todas as dúvidas, questões, para a gente poder interagir. O convite para a interação vai acontecer. Então, Isabel, obrigada pela parceria. É um prazer estar aqui com você, Edna, hoje. Que bom, obrigada, Bel. Então, a gente vai começar o nosso encontro. E para começar o nosso encontro, sempre é bom a gente se sentir acolhido, né? Então, para dar as boas-vindas, a gente tem aqui uma frase, que é uma frase que possa inspirar esse nosso encontro de hoje. E para inspirar, então, esse nosso encontro, eu trouxe uma frase para ajudar a gente a pensar sobre ela ao longo desse nosso encontro, tá bom? Então, nesse presente tão adverso e incomum, eu desejo que a gente possa nos mantermos próximos e seguirmos de mãos dadas. Então, essa é a nossa frase, adaptada de um poema que acho que muita gente conhece, né? E que a gente possa seguir de mãos dadas, apesar do nosso distanciamento social. E eu queria que a gente pudesse olhar para ela ao longo desse nosso caminho, até as 11h30, até as 11h25, para a gente poder refletir sobre ela, se faz sentido essa frase que a gente trouxe agora no início. Então, que tal pensarmos sobre essa proposta de seguirmos de mãos dadas por esse caminho até o final do nosso encontro? Então, para a gente poder fazer esse nosso encontro, é importante que você tenha em mãos um caderno, o seu caderno. Se você já tem uma prática, por exemplo, de ter um diário de práticas e vivências, é importante que você esteja com esse caderno em mãos, para a gente poder ir fazendo algumas anotações. A gente vai precisar olhar um pouquinho para as macrocompetências socioemocionais, que é um modelo que a gente está adotando, né, e que desde o final do ano passado a Rede Estadual de São Paulo tem trabalhado com essas competências socioemocionais. Então, professor que é professor do projeto de vida e que está conosco já conhece essas competências socioemocionais. Onde a gente encontra? No caderno do estudante, no caderno do professor a gente tem essas competências, no caderno do estudante também a gente tem, e os professores que não têm acesso a esse material, a gente vai apresentar essas competências hoje rapidamente para vocês, tá bom? E aí a gente precisa de um lápis e uma caneta, que são os materiais aí para a gente fazer as nossas anotações. Então, professores, sintam-se todos acolhidos e bem-vindos nesse nosso encontro, que seja um encontro bastante produtivo e bastante reflexivo para todos nós. Para a gente entrar propriamente dito no tema, qual é o nosso objetivo do nosso encontro de hoje? A gente tem um objetivo de trazer nesse encontro, vocês vão perceber que é um encontro que está todo pautado em atividades, em exemplos de atividades que a gente pode fazer nesse momento de acolhida dos estudantes. Então, foram atividades pensadas
pela equipe do Instituto, em parceria com a equipe da SEDUC, uma parceria que vem sendo realizada aí desde o ano passado. A gente tem uma parceria bem bacana de trabalho, né? Já tem alguns anos de parceria, né, Bel? E agora, intensamente, essa parceria tem trabalhado para desenvolver esses materiais, pensando nesse retorno, pensando assim, como é que a gente faz nesse momento em que a gente precisa, de fato, olhar para a pessoa que está à frente do estudante, a pessoa que está à frente do professor. Quem é essa pessoa? Essa pessoa que foi, de fato, aí, atropelada nesses últimos meses. A gente sofreu um processo de mudança acelerado. Todo mundo passou por isso e todo mundo está passando por isso. Como é que a gente faz para passar da melhor maneira possível? Então, esse nosso encontro de hoje, ele tem como objetivo trazer essa proposta de atividades que vocês podem desenvolver no ambiente escolar para favorecer essa mobilização das competências socioemocionais, considerando esse contexto de retomada das aulas, cuja intencionalidade pedagógica está diretamente relacionada às práticas com duplo foco. Quando eu falo em duplo foco, eu estou falando de trabalhar o cognitivo e trabalhar o socioemocional, né? A gente está falando dessa educação integral que é prevista mesmo, que é olhar para esse ser humano que é pleno, que a gente busca esse desenvolvimento pleno. E a gente sabe que vocês, professores, sempre trabalharam de forma intuitiva esse desenvolvimento duplo, esse desenvolvimento pleno. Mas que agora a gente está trazendo a intencionalidade, foco, luz para como a gente faz esse desenvolvimento das competências socioemocionais. E quando a gente está falando nessa situação do duplo foco, a gente está falando dos professores de língua portuguesa e de matemática que também vão receber o material para ter com essa intencionalidade desse trabalho e especificamente para o desenvolvimento do projeto de vida. A gente vai estar falando hoje aqui de alguns exemplos de atividades também que podem ser desenvolvidas por vocês, mas também por vocês, professores, que estão nos acompanhando. Então, estamos com o objetivo alinhado. Vamos pensar quais são os momentos que a gente tem hoje nesse nosso encontro. O nosso encontro está dividido em 4 momentos. Nesse primeiro momento, então, a gente vai trazer essa contextualização, onde a gente vai falar um pouco sobre esse cenário do qual todos nós estamos sendo impactados e todos nós já conhecemos, né? E aí, no momento seguinte, a gente vai trazer 3 modelos, 3 ideias de atividades práticas que a gente pode estar fazendo nas nossas escolas para esse momento de acolhida. Então, sempre olhando para esse momento tão especial do acolhimento. E aí, no momento 3, a gente vai trazer 5 ideias de atividades. Qual é a diferença, Edna? Você acabou de falar que no momento 2 a gente vai estar trazendo 3 atividades. Qual a diferença das 3 atividades para essas 5 desse momento 3? Essas 5, elas vão estar relacionadas diretamente para a gente retomar as 5 macrocompetências socioemocionais que a gente trabalha com a rede estadual de educação. Então, cada uma dessas atividades vai estar relacionada diretamente com uma dessa macrocompetência. E a gente vai falar sobre elas também, trazendo esses exemplos. E no 4º momento, é um momento bastante reflexivo para a gente pensar sobre essas 2 questões que estão aí. Então, professor, que se já quiser interagir conosco, anotar aí no seu caderno, fique à vontade, a gente vai estar aqui para dialogar. Mesmo à distância, a gente vai tentar fazer um diálogo, combinado? Então, com a nossa agenda já apresentada, esse primeiro momento é o momento em que a gente vai trazer essa questão do desenvolvimento do projeto de vida nesse contexto da retomada das aulas. A gente sabe e entende que é um momento em que é extremamente adverso, desafiador, e que a gente não tem precedente de como a gente viveu isso antes. Ou seja, a gente não viveu isso antes para dizer, a gente podia ir por esse caminho. Tem sido todos os dias uma grande descoberta. Não estamos mais os mesmos, com certeza não, nem nós, professores, nem os nossos estudantes, nem os familiares, nem o nosso grupo, né, o nosso ambiente escolar, todas as pessoas que ali nos ajudam e que apoiam também, ninguém mais é o mesmo. Todo mundo teve alguma consequência, ou alguma perda, ou algum medo, ou algum sentimento ainda de bastante incerteza. Como é que a gente faz? O que a gente vai trazer hoje nesse nosso encontro é como é que a gente faz para pensar, como é que a gente busca o restabelecimento de vínculos. Essa palavra ela é extremamente importante, porque
o estudante, muitas das vezes, nesse começo de ano, ele quase não teve tempo desse estabelecimento de vínculos esse ano. Então, a gente não está falando só de um restabelecimento de vínculos, a gente está falando, na maioria das vezes, do estabelecimento de vínculo mesmo com esse estudante. E não é só do professor com o estudante, é do professor com o outro professor, é do professor com o ambiente escolar, é do estudante com o outro estudante, do estudante com o professor, e do estudante, inclusive, com o seu processo de aprendizagem. E a gente sabe que a escola é feita por pessoas. E pessoas têm um monte de situações, né? A gente é um aglomerado de afeto, de cuidado, de pensamentos, de sentimentos, de emoções, de conhecimentos. Então, como é que a gente faz essa importante, esse resgate desse vínculo nesse momento com esse estudante? E, principalmente, como é que a gente atua para propiciar que esse estudante possa resgatar esse vínculo dele com o processo de aprendizagem dele. Então, a gente vai fazer algumas reflexões aqui hoje pensando sobre isso. Aí tem duas questões que já vão aparecer agora na nossa tela, que são questões sempre que a gente vai trazer para a gente ajudar a pensar. A primeira é: que espaço a escola já abriu para acolher os estudantes e que estão vivenciando, para entender e acolher o que os estudantes estão vivenciando e sentindo nesse momento. Se vocês já quiserem participar, né, Bel? Você já está a postos. Estou aqui recebendo já muitas interações. A professora Andréia, a professora Maísa trouxeram como é importante a gente ter esse momento de formação para pensar essas atividades nesse contexto tão difícil, né? Pensar possibilidades aqui juntos e encontrar atividades. Ai, que bom, gente, muito bom quando vocês participam, porque a gente se sente um pouco solitário aqui, né? A gente está falando, mas a gente sabe e tem certeza que vocês estão aí, e é muito bom quando tem essa interação com vocês. Então, vamos pensar nessa primeira questão. Se a nossa escola já abriu espaços para acolher o que esses estudantes estão vivendo e sentindo nesse momento. Vamos pensar um pouco sobre isso. Então, quem quiser já interagir também, continuar interagindo, pode interagir. E a Bel, a gente vai fazendo essa troca, a gente vai conversando aqui com vocês. A segunda questão é: como que eu posso mediar as aulas de modo a fortalecer as competências socioemocionais dos estudantes e minimizar esses impactos causados pelo isolamento social? E a gente sabe, né, Bel, que os impactos foram muitos. Na verdade, a gente ainda não tem ideia do alcance desses impactos, porque eles são diferentes para cada um de nós. Para mim, ele pode ter causado alguma certa limitação, que para o outro não causou tanto assim. Então, é muito importante nesse momento a gente de novo perceber as diferenças. Somos únicos, somos diferentes, reagimos de modos tão diferentes em relação a tudo. Então, é muito importante que o professor pense nesse momento. E essas duas questões estão aí para também ajudar. E a gente vai tentar responder, na verdade, a gente vai tentar ajudar vocês a refletirem um pouco mais sobre elas, a entenderem sobre a importância desse momento da acolhida. Então, o que a gente pode fazer? A gente trouxe essas atividades para pensar juntos, e também como que o professor, nesse momento, na hora que ele está fazendo a atividade, como é que ele pode mediar essas aulas para que ele possa também ajudar, principalmente quando ele traz e fortalece a questão das competências socioemocionais. Quer trazer alguma coisa, Bel? O professor Vladimir está trazendo que eles já estão fazendo experiências, por exemplo, de desenvolver visitas a museus, bibliotecas, saraus, essa proposta, né, de interação virtual, que é um caminho possível também para a gente, né, encontrar caminhos nesse contexto tão diverso, né, de pensar atividades. Muito legal. O sarau, as lives, né? A gente vê muitas escolas que estão proporcionando lives nas escolas, ou sarau, um sarau cultural. E aí participa professor, participa estudante, participa equipe gestora, participa também todos os funcionários, não é isso? Isso mesmo. Bem bacana, gente. Então, vamos pensar ao longo desse nosso encontro como é que a gente pode ajudar vocês a responderem essas duas questões, tá bom? Esse é o momento nosso de troca. Então, para a gente poder pensar, por que é importante a gente trazer essas questões e por que é importante essas atividades que a gente trouxe? Porque a gente entende que, nesse momento, é fundamental a gente se preparar para acolher os nossos estudantes. É fundamental que a gente possa promover ações para mobilizar as competências socioemocionais nessa retomada, nessa possível retomada das aulas, sejam elas presenciais ou sejam elas híbridas, mas é fundamental que a gente possa pensar em como a gente vai fazer isso, né?
e favorecer esse recomeço e colaborar com os estudantes para que eles possam recuperar as aprendizagens e continuar aprendendo. Essa questão é muito importante, porque a gente sabe que nós tivemos vários estudantes que não conseguiram acompanhar as aulas como eles deveriam acompanhar, e por várias limitações, né? Por várias questões, seja da tecnologia, seja da falta de internet, seja da falta de acesso. Então, a gente tem aí um trabalho, de fato, muito sério sendo feito e sendo pensado dentro do programa de recuperação de aprendizagem para que a gente não deixe ninguém para trás. Então, nenhum estudante deve ficar para trás. Como a gente traz esse processo de restabelecimento de vínculos desse estudante com o seu próprio processo de aprendizagem, para que ele possa olhar daqui para frente, como é que eu consigo agora fazer esse caminho. Combinado? Então, a gente já tem aí algumas questões alinhadas. Eu queria trazer para vocês, eu falei já das competências socioemocionais várias vezes, inclusive das macrocompetências socioemocionais. Para o professor de projeto de vida, já está bem tranquilo, porque a gente está trabalhando desde o final do ano passado com os professores, com material específico, que é um caderno do professor, um material que foi desenvolvido, e a gente tem as 17 competências socioemocionais, que é dentro desse modelo, que foi adotado e está sendo trabalhado por toda a rede estadual de educação de São Paulo. Então, nós temos aí toda a rede dos anos finais e ensino médio desenvolvendo as competências socioemocionais que foram priorizadas para cada ano série. E são essas 17 competências socioemocionais que os professores que já têm maior intimidade são os professores de projeto de vida. Mas, com certeza, os outros professores também já devem ter ouvido falar de alguma atividade que os professores vêm realizando. Para esse momento, a gente fez um trabalho, né, junto com a SEDUC, junto com o Instituto Ayrton Senna, com diferentes equipes que envolveram vários profissionais de diferentes áreas para uma priorização de quais competências socioemocionais seriam focadas para o desenvolvimento específico, para o desenvolvimento intencional nesse momento. Então, nós temos, está aí aparecendo para vocês agora, esse conjunto de 11 competências socioemocionais. Essas 11 competências socioemocionais, elas foram priorizadas para esse trabalho focado, integrado e articulado nesse momento específico do programa de recuperação de aprendizagem. Quais foram os critérios para essa priorização, né? A gente tem aí dois viés. Um foi que foram desenvolvidas sequências de atividades, como eu já falei para vocês lá na frente, foram desenvolvidas sequências de atividades que serão desenvolvidas pelos professores de língua portuguesa e de matemática, de modo articulado, para que, de fato, a gente tenha o desenvolvimento das habilidades específicas, mas também das competências socioemocionais. Então, olhando para essas sequências de atividades que foram desenvolvidas, a gente percebeu ali quais eram as competências que podem potencializar, que conversa de forma natural com essas atividades que foram desenvolvidas. E a outra questão que se levou em consideração ao fazer essa priorização das competências socioemocionais foi exatamente o cenário que estamos vivendo. Um cenário onde a gente tem essa incerteza, onde a gente tem um nível de estresse alto, onde a gente tem um medo, onde a gente tem vários desses sentimentos e a gente sabe que vai exigir da gente o exercício, a mobilização de algumas competências socioemocionais com mais frequência. Mas isso não quer dizer que a gente não esteja trabalhando todas elas. É importante que a gente sempre traga esse relato para vocês. A gente foca, a gente tem a intencionalidade no desenvolvimento de uma competência, mas não existem muros entre as competências. Elas se interrelacionam. Quando a gente trabalha uma, automaticamente a gente acaba também envolvendo e desenvolvendo as outras. Até aqui está tudo bem? Tudo bem, Bel, aí no chat também? Então, gente, qualquer incômodo, a gente vai conversando pelo chat e a Bel vai trazendo, tá bom? Então, a gente traz aí as 11 competências socioemocionais priorizadas, mas tem uma outra coisa que é base nesse desenvolvimento socioemocional. A gente tem relatos e a gente tem estudos, pesquisas, então tudo que o Instituto Ayrton Senna faz ou trabalha, a gente busca sempre as evidências. Quais são as evidências de que se trabalhar programas de desenvolvimento socioemocional em ambientes escolares tem resultados? Então, a gente tem um grupo de psicólogos que já tem um trabalho muito grande e muito longo sendo feito, dizendo que
é possível sim a gente ter resultados, inclusive na aprendizagem cognitiva do estudante, quando a gente desenvolve programas socioemocionais no ambiente escolar, desde que a gente leve em consideração 4 práticas pedagógicas. E essas 4 práticas pedagógicas são o que a gente chama por SAFE. Vou mostrar agora aí na tela para vocês. O S a gente entende como sequencial, o A ativo, o F focado e o E explícito. No inglês a gente chama de SAFE, mas no português a gente diria que são 4 práticas pedagógicas seguras, que de fato vão trazer esse resultado no desenvolvimento socioemocional. O que a gente quer dizer rapidamente sobre o sequencial? Que a gente tenha um planejamento das atividades que vão ser desenvolvidas ao longo desse período com os nossos estudantes. Então, o professor, por exemplo, de projeto de vida, ele tem um material já numa sequência, no planejamento, e que ele faz as atividades. E as atividades na sequência pensadas e planejadas, elas devem dar o tempo para que o estudante exercite as competências priorizadas. O ativo, o que traz o ativo? O que a gente presta atenção aqui? São atividades em que o estudante vai mobilizar, ou seja, vai exercitar essa competência socioemocional. Então, o professor, durante a sua mediação, ele lança a mão de metodologias ativas, como, por exemplo, a problematização, a aprendizagem em pares, então, a aprendizagem colaborativa, que a gente chama, né? Então, ao abrir mão dessas metodologias ativas, o professor favorece que o estudante exercite, que o estudante pratique a competência. Porque, gente, precisa marcar no nosso caderno. Competência socioemocional não se aprende, se desenvolve. Tem um amigo que diz, não é a mesma coisa de aprender a andar de bicicleta, que a gente aprende uma vez, depois a gente sobe na bicicleta e vai de novo. Não, a gente tem que estar em contato com ela, desenvolvendo e percebendo esse desenvolvimento da competência socioemocional. Então, sequencial, ativo, focado. Por isso que a gente tem sempre as competências socioemocionais que são priorizadas, porque dentro de uma sequência de atividades que a gente programa ou que a gente planeja, a gente não consegue inserir e a gente não tem condições de ajudar o estudante a perceber que ele está desenvolvendo 17 ou 11 competências. Por isso a gente trabalha de 1 a 2 ou até 3, às vezes, dentro de uma sequência de atividades programadas. E explícito, porque eu digo para esse estudante a competência socioemocional que a gente está trabalhando é a intencionalidade. Então, quando eu disse que o professor sempre trabalhou de modo intuitivo esse desenvolvimento socioemocional, a diferença aqui agora é que a gente está trabalhando colocando intencionalidade, dando luz, trazendo a definição. O que a gente entende por empatia? Outro dia uma professora me falou isso, ela falou, nossa, nunca se falaram tanto sobre empatia como a gente falou nesses últimos meses. Mas sabe de uma coisa, professora? Nem eu lembro direito ao certo qual é a definição dessa competência socioemocional. Então é importante que a gente tenha essa definição, a gente diga, o estudante perceba, e aí a gente possa, de fato, fazer essa caminhada. Então, quando a gente tem essas 4 práticas aí pedagógicas ao longo de um programa de desenvolvimento socioemocional, de fato, a gente consegue ter resultados. Então, essa é a nossa base. Bel, podemos seguir? Podemos só trazer algumas interações que chegaram aqui para a gente, Ótimo. né? Que os professores estão trazendo bastante no chat essa preocupação com o retorno das aulas presenciais, né? Mas, ao mesmo tempo, tem compartilhamentos muito interessantes aqui. A professora Sueli, por exemplo, traz a importância nesse momento de a gente fazer uma articulação com a comunidade escolar, envolver a todos nesse processo, né? Os pais, os professores, alunos. O professor Luciano, chama a atenção de como a questão, né, socioemocional nesse momento é importante para a gente fazer essa acolhida, né? É um momento delicado para todos, para professores, gestores, pais, alunos. E ele traz como, né, a dimensão socioemocional que a gente está trazendo ênfase aqui hoje nessa formação tem um papel nesse acolhimento, né? E a professora Sandra traz uma questão que se relaciona muito com o primeiro objetivo que a gente trouxe aqui para a formação, que é essa questão da escuta, né? Que ela coloca um ponto muito importante, que a escola não é somente o espaço físico, né? Então, quando a gente coloca, a escola está abrindo espaços de escuta, ela fala que estamos abertos aos alunos todo o tempo. Então, isso é muito importante nesse momento, esse diálogo por diferentes canais possíveis de acolhimento a todos, né? A professora Márcia traz uma questão de atividades que estão acontecendo na escola alexandrina, com a realização de vídeos,
de mapas mentais. Então, os professores estão se articulando entre as disciplinas para, né, não darem continuidade, né, aos processos das atividades. E a professora Márcia também traz um projeto, né, que chama Foca no projeto de vida que os alunos estão realizando. E surgiram algumas preocupações aqui, né? Eu não faço ideia de como trabalhar o emocional nas aulas, Jarley. Então, assim, a proposta nossa hoje é desafiador, nesse contexto é mais desafiador ainda. Então, a ideia é que a gente perpasse aí por atividades que tragam sugestões, propostas, inspirações para, né, que esse trabalho seja desenvolvido nesse momento tão difícil de pensar esse retorno. Muito bom, Bel, obrigada. Gente, que ótimo poder ouvir vocês, poder estar... E a Bel sendo esse nosso canal aqui. Muito bom. Exatamente, essa preocupação de como a gente vai trabalhar, por isso que a gente trouxe essas ideias de atividades. Por isso que a gente pensou nessas atividades, mas que como que a gente pode fazer isso vai ser muito professor, que a gente vai entrar agora, então foi exatamente o gancho que a gente precisava para a gente poder entrar nesse momento onde a gente vai falar das atividades Você lembra aquele dia? Para vocês. Nesse nosso momento, então, a gente vai pensar como que a gente pode mobilizar, engajar os nossos estudantes por meio dessa autopercepção e o desenvolvimento de competências socioemocionais. Realmente, o professor, a gente não foi preparado para trabalhar essa questão socioemocional, né? A gente sempre trabalhou, mas muito intuitivamente. Então, o que a gente vai trazer aqui são algumas ideias de ações, de atividades que a gente pode focar nesse desenvolvimento e dar luz sobre esse desenvolvimento. A gente vai ter aqui 3 ideias de atividades para esse nosso primeiro momento. Então, são atividades que a gente pensou para essa acolhida. E aí a gente vai trazer para vocês 3 ideias inicialmente. E aí, no outro momento a gente vai trazer as 5. Lembram-se? Então, essa agora são 3 ideias de acolhida para a gente poder pensar juntos. A primeira é eu e minhas emoções. A segunda é o meme ou o post da minha quarentena. E a terceira atividade que a gente vai trazer como proposta é o que aprendi na quarentena. Eu acho que a gente aprendeu muita coisa e está aprendendo muita coisa, não é não, gente? Então, para a primeira atividade, para eu não ficar aqui, peraí, só um pouquinho, gente. Tem um negócio que caiu aqui no chão, isso acontece. Só um minuto. Pronto. Tudo bem aí o som? Tá? Então tá bom. A primeira atividade é eu e minhas emoções. E a gente vai vivenciar um pouco dessa atividade, tá bom? Para eu não ficar falando para vocês a atividade e aí falar, gente, não dá, vamos vivenciar mesmo à distância? E aí a gente vai interagindo com a ajuda da Bel. Para essa atividade, então, qual é o nome dela? Eu e minhas emoções, como eu já disse. O resumo e o objetivo dessa atividade. Vocês vão fazer produções utilizando emojis, exatamente. Aqueles famosos emojis que a gente manda nos grupos de WhatsApp. Sabe quando a gente não quer responder com palavras e a gente manda o emoji? É esse emoji que a gente vai utilizar para essa nossa atividade hoje. Esses emojis, eles evidenciam o quê? As nossas emoções. Quando você responde uma resposta para uma pessoa, quando você diz para ela, ah, valeu, ok, tô feliz, você manda um emoji com a carinha sorrindo. Ou às vezes você fala, hoje não tô legal, tô triste, você manda um emoji chorando. Então, esse emoji representa muitas nossas emoções. Então, a gente vai trabalhar com os emojis. Qual é a nossa proposta, então? Que vocês façam agora um pouquinho dessa atividade conosco, pode ser? Então, o objetivo é promover esse espaço de escuta e compartilhamento das emoções e sentimentos, favorecer o respeito e o fortalecimento a partir de situações semelhantes. Então, a gente vai precisar que você pegue aí o seu caderno. Lembra que a gente falou dos materiais que a gente precisava para essa aula? Então, o seu caderno está aí, tem lápis, caneta, ok? Vai fazer 3 colunas no seu caderno. Vamos acompanhar a atividade. 3 colunas. Na primeira coluna, a gente vai colocar ontem, na coluna do meio, hoje, e na coluna da direita, a gente vai colocar amanhã. E aí, abaixo de cada coluna, vocês vão colocar um emoji. E a gente vai ter uma justificativa também sobre isso. Então, nessa tela agora que está aparecendo, vai ficando mais clara a atividade. Então, a gente tem aí 3 colunas. A gente vai pensar primeiro na coluna do hoje, que é a coluna do meio. Então, essa coluna do hoje, se fosse para você, professor, escolher um emoji que representa seu sentimento, a sua emoção de hoje, qual emoji você vai colocar nessa coluna do meio?
Como a gente não tem como colocar isso virtualmente, a proposta que você faça aí no seu caderno é que você desenhe, porque os emojis são bem simples, né? E aí a gente vai descobrir os talentos de vocês, tá bom? Então vocês vão desenhar esse emoji aí na coluna do meio. E a gente trouxe nós trouxemos esses 8 exemplos de emoji. Então, o feliz, o apaixonado, o de boa, o empolgado, o pensativo, o perdido, o assustado e o zangado. Então, dentro desses 8 emojis, qual é o emoji que representa seu sentimento de hoje? Você faz o desenho e justifica. Então, por que você está escolhendo esse emoji como sendo que está representando a sua emoção, o seu sentimento de hoje? A justificativa não precisa ser longa, pode ser só uma frase, pode ser uma ação que aconteceu hoje, pode ser o momento que você está vivendo. Então, traz ela, mas é importante que a gente sempre justifique a nossa escolha. Para isso, a gente pode dar, eu acho que a gente é rápido, a gente já está fazendo os nossos desenhos. O que vocês acham de 30 segundos e aí a gente volta para a próxima coluna? Tudo bem? Qualquer coisa, se vocês acharem que precisa de mais tempo, como a gente tem interação aqui no chat, vocês vão trazendo também. Combinado? Então, a gente vai deixar 30 segundos na tela para vocês olharem novamente para os emojis, colocarem o emoji na coluna do hoje, qual é o que representa seu sentimento hoje, e fazer a sua justificativa. Vamos lá? Gente, deu tempo então? Tudo bem aí da gente continuar a atividade? A gente está recebendo algumas questões aqui no chat, mas fiquem tranquilos que a gente já está encaminhando aqui, que a gente vai trazer a resposta para vocês. Se ainda não foi respondido, pode ter certeza que vai ser respondida daqui a pouco, tá bom? Mas vamos dar continuidade à nossa atividade. Agora a gente vai olhar para a coluna do ontem. No ontem, qual é o ontem que a gente está considerando aqui? São esses últimos 5 meses que a gente vivenciou e que a gente tem vivenciado ainda. Nesses últimos 5 meses, qual é o emoji que representou o seu sentimento, a sua emoção, que veio mais à flor da pele? Ok? E aí você vai escolher o seu emoji do ontem, considerando esses últimos 5, 6 meses e colocando a sua justificativa. De novo, agora está mais fácil de escolher. A gente vai voltar os emojis para que vocês possam escolher qual é o emoji que representa seus sentimentos de ontem, trazer a sua justificativa, 30 segundos. Então, agora está bem mais fácil, né, gente? Que agora a gente já entendeu a lógica. Então, qual é o emoji que representa meu sentimento hoje? Já foi a minha justificativa. Qual é o emoji que representou o meu maior sentimento e minha maior emoção nos últimos meses? Agora, vamos olhar daqui para frente? Então, se eu olhar agora, de setembro até dezembro, então a gente tem aí os 4 meses com Bro, setembro, outubro, novembro, dezembro. Qual é o emoji que eu gostaria que representasse o meu sentimento ao longo desses próximos 4 meses? Então, é bem a curto prazo, para a gente olhar qual é o sentimento que eu gostaria que ele inundasse o meu ser a partir desses 4 meses agora, nesses próximos 4 meses. E qual é a justificativa que eu trago? Pode ser? Então, mais 30 segundos e a gente fecha os nossos emojis e as nossas justificativas. Vamos lá.
A gente recebeu aqui alguns emojis que vocês trouxeram, mas ainda a gente não consegue definir se era relação a hoje, ontem ou amanhã, que é o futuro, né? E aí, se vocês quiserem colocar sempre em relação ao se é hoje, se é ontem, se é amanhã, tá bom? Vocês podem continuar mandando para a gente poder ter um olhar sobre isso. E a justificativa também é importante. Quando a gente consegue colocar uma frase sobre ela, também vale a pena a gente estar colocando. Então, dando continuidade à nossa atividade. Pensa, essa atividade nós estamos realizando juntos aqui para a gente pensar sobre as nossas emoções e os nossos sentimentos, hoje, ontem e amanhã. E aí, eu queria perguntar uma coisa para vocês. Qual ou quais competências socioemocionais que vocês acham que podem ser evidenciadas nessa atividade? Quando vocês fizeram essa atividade, qual competência socioemocional ou quais competências socioemocionais a gente pode estar trazendo para que a gente possa trabalhar ao longo do desenvolvimento dessa atividade? Querem colocar? É importante que vocês tragam uma competência ou duas competências que para vocês chama mais atenção quando a gente desenvolve esse tipo de atividade. Ou quando a gente está aqui desenvolvendo essa atividade. Bel, apareceu alguma competência? Ainda não, mas só trazendo algumas, né, emojis aí compartilhados, trazendo um pouco dos sentimentos que os professores estão trazendo no chat. Muitos estão pensativos, alguns estão assustados, né? É um contexto desafiador, então é bom a gente estar aqui junto justamente para pensar, para trazer essas reflexões, pensarmos juntos, né? E entendendo também que é o momento, quando a gente pensa nesse acolhimento do aluno, é o acolhimento de toda a comunidade escolar, dos professores, dos funcionários também. Então, esse trabalho que a gente está apresentando de acolhimento é pensar na escola como um todo, né? Não só do estudante, mas de todos nós que estamos nesse processo aí educativo. Obrigada, Bel. Gente, vocês querem colocar as competências ali? Se ainda tiver tempo, eu vou mostrar para vocês duas competências socioemocionais que a gente pensou e que a gente traz com ênfase para essa atividade. Especificamente, quando a gente desenvolve essa atividade, tem duas competências socioemocionais que ficam mais fortes para a gente trabalhar ao longo do desenvolvimento dela, que é respeito e tolerância ao estresse. Então, o respeito é a competência socioemocional que diz respeito a tratar o outro como eu gostaria de ser tratado, que é a reciprocidade, né? Então, a gente aprende desde pequeno. Menino tem que tratar o outro como você quer ser tratado também. Então, esse é o respeito. Se diz respeito à reciprocidade. Então, quando a gente faz uma atividade dessa, a gente percebe muito que o outro tem limites diferentes do meu. Lembra que eu falei do começo que muitas das vezes o impacto que esse momento da pandemia causou em mim não foi tão grande como pode ter causado na Bel, por exemplo. Ou vice-versa. A Bel sentiu de alguma maneira que eu não senti naquele momento. E a gente, por quê? Porque somos todos diferentes. Quando a gente faz essa atividade e a gente percebe que vocês trazem emojis tão diferentes, a gente percebe assim, puxa vida, para essa pessoa pegou mais, para aquela pessoa nem tanto. Para essa, ela ainda continua, de fato, com receio, com medo e bastante apreensiva. Aquela outra, ela está conseguindo respirar. E a tolerância ao estresse fala diretamente com essa. Por quê? Quando a gente fala de tolerância ao estresse, a gente está falando de alguns sentimentos como ansiedade, essa indefinição do dia de amanhã. Puxa vida, vai chegar vacina, não vai chegar vacina? Quando chega a vacina, como é que isso vai acabar? Quando a gente vai sair dessa situação? O medo, a raiva, então a irritação. Esses são sentimentos que muitas das vezes a gente convive quando a gente está falando dessa tolerância ao estresse. E essa competência socioemocional da tolerância ao estresse, ela é muito importante porque ela não diz respeito a gente eliminar esses sentimentos. Porque a gente aprende e aprende muito com esses sentimentos, não é verdade? A gente aprende no amor e na dor, não é? Então, esses sentimentos, de fato, trazem muitos aprendizados. A gente está falando de regular esses sentimentos. Como é que a gente consegue equilibrar esse nível de ansiedade? Como é que a gente consegue equilibrar o medo para que ele não domine? Para que a gente possa, de fato, ter ações, para que a gente possa se mexer, para que a gente possa pensar em alternativas. Então, a gente pensando nessas competências socioemocionais, a gente consegue perceber que elas estão, de fato, aqui nesses emojis que vocês trouxeram, nesses poucos emojis, não é? E agora também chegaram interações de outras competências que os professores estão relacionando com essa atividade. É muito interessante. O Roberto traz a questão da empatia, a Ione, a autoestima, o Wagner, a empatia novamente também surge como uma competência extremamente importante nesse momento. A Sônia traz organização, o Wagner
resiliência, Maria também traz a empatia, Regina o respeito, o Thiago também traz a empatia, Sueli empatia, então todo mundo aqui, a empatia está aparecendo bastante. Eu acho que esse momento, né, é algo que a gente sempre tem que estar, né, exercitando a nossa empatia, mas esse momento pede especialmente esse olhar, né, de empatia com o outro e com a gente mesmo também, né? Gente, tem uma curiosidade muito interessante. Vocês sabem que a empatia, assim como o respeito, fazem parte de uma macrocompetência, da mesma macrocompetência, que é a amabilidade. Sem amabilidade para esse momento que a gente está vivendo, de fato não vai dar. Então, quando a gente fala de respeito, automaticamente a gente está falando da empatia. E quando a gente fala de empatia, a gente está falando também do respeito, porque a empatia é se colocar no lugar do outro. O respeito é tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. Olha quanta relação essas competências têm. E elas fazem parte da mesma macrocompetência. Só reforçando, lembra que eu falei para vocês que não existem muros entre as paredes? Elas são separadas para que a gente tenha um olhar e um entendimento pedagógico sobre elas, mas elas se relacionam o tempo inteiro. Então é muito bom quando vocês trazem a empatia também aí junto com o respeito. E a resiliência, puxa vida, tolerância ao estresse, ela faz parte da macrocompetência da resiliência emocional. Então, de fato, vocês estão aí seguindo na mesma toada que a gente também pensou. Então, se a gente tem essas competências, vamos refletir um pouquinho? Olha, as últimas perguntas que eu queria para essa atividade, que a gente também ainda é a nossa atividade, para a gente pensar. Qual a importância em realizar diálogos sobre sentimentos e competências socioemocionais nesse momento? Para vocês, é importante esse diálogo que a gente está fazendo, está falando sobre sentimentos e competências socioemocionais? Como que foi vivenciar essa atividade rápida que a gente propôs aqui e adaptada? É possível realizar essa atividade com outras pessoas? E de que forma a gente poderia realizar com outras pessoas? Então, agora, a gente quer ouvir muito vocês. A gente quer muito entender o que vocês acham sobre a importância de fazer esse diálogo sobre sentimentos e competências socioemocionais, que eu acho que vocês já estão trazendo aqui no chat sobre isso, e só reforçar. Como foi para vocês vivenciar essa atividade até aqui? E se é possível realizar, então, e ampliar essa atividade para outras pessoas e de que forma a gente faria? Para isso, a gente vai dar 1 minuto para que vocês possam trazer para o chat, para a gente ter ferramenta para dialogar aqui com vocês. Combinado? Então, 1 minuto para essas 3 questões. Gente, então a gente vai ouvir um pouco agora das interações que apareceram aqui com a Bel no chat, para a gente entender um pouco sobre como foi, qual é a importância em realizar então esses diálogos sobre sentimentos e competências socioemocionais para vocês, como foi vivenciar essa atividade, e se vocês acham que é possível então realizar essa atividade com outras pessoas e de que forma a gente faria. Vamos lá, Bel? Vamos, temos ótimas interações aqui, né? O Paulo, ele traz uma questão que como a resiliência foi forte nesse processo, né, de pandemia, tem sido exigida, né, a essa resiliência de todos nós. O Domi traz a importância desse fortalecimento socioemocional nesse momento. A Rose, né, eu acho que um pouco dialogando com aquela pergunta 3 que a gente, né, provocou ali para vocês, dá para fazer essa atividade que a gente acabou de realizar com outras pessoas? Ela traz a ideia de envolver a comunidade escolar, né? Fazer essa pesquisa de como as pessoas estão se sentindo nesse momento, se sentiram durante a pandemia, essa ideia de ontem, hoje, amanhã, né? Com toda a comunidade escolar. Ana Cristina traz propostas de, por exemplo, realizar rodas de conversa para realizar essa atividade, utilizar metodologias ativas, jogos.
A Sandra traz como essencial nesse momento a gente reforçar a empatia, que já tinha, né, se destacado entre as competências, quando a gente fez essa reflexão. A Carla traz a importância do diálogo, né, e de como mobilizar as competências para atuar, né, também no auxílio da promoção das competências cognitivas, essa ideia do duplo foco, que é muito importante, né, como esses dois âmbitos caminham juntos, o cognitivo e o socioemocional. Sandra também traz a importância do diálogo, né, de ter esse momento de escuta, de compartilhamento. E a Vitória traz também a ideia de que é importante a gente fazer uma acolhida tranquila, né, dialogada, com amabilidade, com empatia, com respeito. Obrigada, Bel. Muito obrigada, gente, pela interação. É isso que faz sentido. A gente está aqui para a gente interagir e dialogar. Esse diálogo não é o diálogo ideal que a gente gostaria de estar. A gente gostaria de estar numa sala com todos vocês para a gente trocar. Mas também é possível. É uma das coisas que a gente aprendeu, as possibilidades que a gente aprendeu nesses últimos meses. Como criar vínculos pela lente, como estabelecer essas relações e principalmente isso que vocês trouxeram, né? Relações mais afetuosas. Olha que desafio. Como a gente estabelece uma relação mais afetuosa a partir dessa lente, né? Como é que a gente consegue conversar e estabelecer vínculo com vocês? Então, essa ideia de chat, da interação, de vocês se colocarem, ela é muito importante. E aí eu vou apresentar para vocês agora, e tudo isso que vocês colocaram são fundamentais. Não existe um momento de acolhida sem que a amabilidade seja o centro desse processo. Então, por isso que nessa primeira atividade a gente tem o respeito como destaque e vocês vão ver as outras novidades nas outras duas atividades que a gente vai trazer. Então, vocês vão receber o material que vai ser encaminhado pelo professor coordenador, porque a gente vai ter ainda alguns encontros futuros com os professores coordenadores e professores multiplicadores, com os professores de língua portuguesa e os professores de matemática, para a gente também estar falando sobre essa realização durante o programa de recuperação da aprendizagem com o duplo foco, onde a gente vai trabalhar o cognitivo e o socioemocional, entendendo que esse momento é de extrema importância, né? A gente não pode perder de fato essa oportunidade. A gente tem ouvido muitos especialistas falando sobre isso, sobre a importância desse momento da acolhida. Então, de fato, é muito importante que a gente tenha esse olhar. Essa atividade, ela está descrita e ela foi descrita para que vocês vão receber essa atividade. Olha, eu estou passando no computador achando que eu estou passando com vocês. Vocês estão vendo a pessoa? Não, né? Aqui no botãozinho. Vamos lá! A gente vai estar com o nome da atividade, eu e as minhas emoções. Vocês vão receber um resumo da atividade, qual é o objetivo dessa atividade. Então, não se preocupem em anotar isso nesse momento, porque esse material vai chegar para vocês descrito para que vocês possam realizar. Aí, na sequência, vocês vão ter como organiza essa atividade, como é que a gente pode organizar, quais os materiais que a gente pode fazer, o painel, a gente pode montar um painel, que aqui a gente teve que fazer com vocês os emojis nos cadernos. Mas se a gente está falando com uma ideia que a professora trouxe de uma roda de conversa, envolvendo o ambiente escolar, que foram ideias que apareceram, né, Bel? A gente pode criar painéis sobre os sentimentos e emoções nesse momento, né, que está ali. Vocês vão receber também no material a condução, o passo a passo. Então, o que a gente faz primeiro, depois na segunda rodada, na terceira rodada, como é que a gente traz. E na sequência, a gente vai trazer sempre algumas reflexões. É muito importante, professor, que ao longo da atividade você traga de forma explícita a competência socioemocional. Pergunte, ajude o estudante a refletir sobre qual a competência socioemocional que a gente está trabalhando aqui, qual é a definição, qual é o nosso entendimento sobre essa competência, do que ela diz respeito. Então, deixar a competência de forma explícita. Trazer reflexões que ajudem nessa avaliação em processo, perguntando qual a importância, por exemplo, em realizar diálogos sobre sentimentos e competências socioemocionais, que foi a pergunta que a gente fez para vocês aqui no final. Então, essas vão ter também alguns pontos de atenção ao final da atividade, para que você possa estar sempre se lembrando de que essa atividade é uma atividade que foi descrita para esse momento de acolhida, mas ela pode ser também feita em outros momentos. Dentro do seu planejamento, você pode estar encaixando ou pode estar olhando em que momento que essa atividade seria mais favorecida ao ser realizada.
entendendo que vocês, professores do projeto de vida, já têm um planejamento de atividades, os demais professores também já têm. Então, esse material é um material que vem somar, é um material que vem nos ajudar para que a gente possa, nesse momento, pensar alternativas de como fazer essa acolhida mais afetuosa, mais cuidadosa, levando em consideração essa pessoa, porque escola não são prédios, escolas são pessoas, né? Então, que a gente possa estar olhando para isso e propor aos estudantes que eles reinventem essa ação, como a gente fez essa provocação com vocês no final, de como a gente pode ampliar essa ação. Essa ação, ela pode seguir, ela pode dar sequência, então é muito importante que a gente possa pensar sobre isso. Então, uma coisa que é muito importante, eu falei aqui e falei lá atrás para vocês, que para a gente ter, de fato, uma sequência de atividades que possa, ou um programa de desenvolvimento socioemocional que possa ter resultados, é importante que a gente tenha 4 práticas pedagógicas sempre na base, que seja sequencial, que seja ativa, que seja focado e que seja explícita. Então, é importante que, ao olhar para essa atividade, a gente leve em consideração o SAFE. Então, professor, você pode fazer adaptação? Pode. A atividade, ela não é engessada. Ela não é um manual que eu tenho que seguir do primeiro ao último ponto. Eu posso trazer, sim, desde que, de fato, eu consiga garantir que o SAFE esteja ali. E vocês perceberam o SAFE ao longo dessa atividade que a gente fez? Então, essa também é uma questão que pode ir para o chat, que pode também vir aqui para a Bel, e a Bel traz algumas questões. Quer falar alguma coisa aí, Bel? Podemos seguir. Podemos seguir, só comentários muito positivos, né, de pessoas que estão sinalizando que são boas sugestões de atividades, que isso vai auxiliar nesse processo, né, de como amenizar esses impactos dessa retomada. E a Mari trazendo que gostou da proposta, que vai levar para a escola e pensar isso com a sua comunidade escolar. Oba, isso é muito bom. Então é isso, gente. Que vocês possam levar, lembrando sempre dessa atividade. Essa atividade, por exemplo, é uma atividade que ela traz a competência socioemocional, a gente foca, a gente diz qual é a competência socioemocional, a gente faz as questões para refletir. Para que ela seja sequencial, é importante que a gente dê continuidade. Então, aquela última pergunta que a gente fez, provocativa, né, de como a gente poderia levar ou ampliar essa atividade para a nossa comunidade escolar, criando um grande painel dentro da nossa comunidade para saber sobre os sentimentos e emoções de todas as pessoas que formam a nossa escola, é uma atividade que dá sequência. E aí sim, a gente teria o S de sequencial aí da atividade também, garantindo o SAFE. Então, a gente trouxe mais 2 ideias. A gente não vai passar, porque a gente quer chegar nas outras 5 das macrocompetências também. A gente tem 2 ideias de atividades, que a primeira é a segunda, a primeira foi eu e minhas emoções, a segunda agora, então, é o meme da minha quarentena. Não tem linguagem que os jovens, adolescentes, até a gente mesmo, está mais envolvido do que os memes, né? Memes, posts. Então, a gente traz uma proposta de uma atividade que você pense junto com sua turma, qual é o meme da sua quarentena? Se você olhasse para um meme, qual é aquele que te representa? A gente falou dos emojis que nos representam, qual é o meme que te representa? Com certeza, você já divulgou ou já compartilhou com alguém ou em algum grupo um meme que te representa. O resumo dessa atividade, então, é selecionar qual é o meme ou post que mais nos representa e representa essa nossa experiência durante a quarentena, né, e sobre esse momento atual. Então, são 2 memes que a gente pode pedir. Um durante a quarentena, ou durante esses últimos meses, a gente ainda continua no processo de quarentena aí, né? E o outro é nesse momento atual. E aí vocês compartilharem esses memes entre os estudantes, pedirem para que eles compartilhem esses memes, né? E aí, quais são os objetivos dessa atividade? É promover a troca de sentimentos e vivências entre os estudantes. E olha a palavra que vocês estão falando desde o início do nosso encontro aí. A gente combinou, não foi? De trazer uma atividade que foca na empatia. Então, essa é uma atividade que, ao ver o meme do meu colega, ao ver o meme do meu amigo, eu me identifico e percebo assim, puxa vida, é verdade, olha a situação que ele viveu. Você se coloca no lugar do outro e percebe que a situação dele foi um pouco diferente da sua. Então, trabalha a empatia nessa atividade e estimula essa interpretação de textos desses gêneros textuais. Então, hoje, que os meninos adoram, as meninas também, e a gente acaba entrando também. Então, essa é a segunda proposta de atividade. E a terceira é o que aprendi na quarentena.
a gente deve ter aprendido muita coisa. Bel, o que você aprendeu de novo nessa quarentena? Olha, aprendi a cozinhar, gente. Eu era uma negação. E aí, assim, né, nesse contexto todo, eu falei, não vou aprender. Minha mãe e minha família é de São Bernardo do Campo, e eu moro em São Paulo. E vira e mexe lá no WhatsApp, mãe, me manda a receita daquele bolo. Então foi bom que eu aprendi as receitas familiares e me descobri que, na verdade, eu gosto, né? Na cozinha é uma questão de você se dedicar, praticar, pegar receita, pegar dicas. Foi um aprendizado muito bacana que eu tive nesse período. Oba! Gente, eu vou dizer para vocês o que eu aprendi. Eu aprendi várias ferramentas tecnológicas que eu acho que em outro momento eu não teria aprendido tantas. Eu aprendi Jamboard, eu já trabalhava com o Mate, que é a nuvem de palavras. Eu aprendi outras e outras ferramentas aí que, na verdade, ampliou bastante o meu conhecimento e a minha prática. Então, eu tenho certeza. E aí, a gente quer saber de vocês aí que se quiserem mandar aqui para o chat para a gente. Essa atividade a gente não vai fazer uma atividade interativa, mas vamos fazer uma atividade provocativa. O que você, professor, aprendeu aí durante a sua quarentena? Então, essa atividade ela tem como resumo, então, os estudantes compartilharem o que aprenderam durante esse período de distanciamento social, mas tem um objetivo muito bacana, gente, que é reconhecer que mesmo que num período tão difícil de crise, a gente também foi um período de geração de ideias inovadoras sobre o dia a dia e de aprendizagens nos mais diversos âmbitos da vida. Então, quanta colaboração a gente viu, quanta arte sendo refeita, né? Quantas maneiras diferentes de fazer coisas a gente aprendeu. Então, de fato, as competências, a gente traz o destaque para duas competências socioemocionais que a gente pode trabalhar de forma intencional nessa atividade, que é o entusiasmo, assim, e a gente fez, assim, olha como a Bel ficou feliz de aprender a cozinhar. Eu quero já experimentar Vou trazer comida. um pedacinho de bolo. Combinado. Então, assim, quanta coisa boa a gente aprendeu, a gente ficou feliz para aprender, apesar dessa dificuldade toda que a gente tem vivido ainda, né? E essa curiosidade para aprender, ou seja, o entusiasmo está relacionado com essa paixão do aprender. E a curiosidade para aprender, de fato, é uma competência da abertura ao novo, que é estar aberto a aprender algo, mas aprender com entusiasmo, aprender com prazer. Então, essas duas competências, mesmo sendo de macrocompetências diferentes, o entusiasmo é do engajamento com os outros e a curiosidade para aprender da abertura ao novo, ela se relaciona de forma bastante direta. Então, é importante agora destacar para vocês qual foi a estrutura que a gente organizou. Todas as atividades estão organizadas dentro da mesma estrutura, que a gente sempre tem, e vocês vão receber esse material, o nome da atividade, um resumo da atividade, os objetivos, a condução, então alguns pontos que podem ajudar nesse processo de condução, o momento de explicitar a competência socioemocional, ou seja, de evidenciar qual é a competência que a gente está trabalhando, o momento de ajudá-los a refletirem sobre como tem sido essa prática, então avaliação em processo, e alguns pontos de atenção aí para o professor ao longo da atividade. Então essa é a estrutura que a gente vai encontrar, ok? Bel, vamos para fechar o momento 2, tem alguma participação? Olha, tivemos as contribuições do que os professores e professoras estão aprendendo. Tem meus parceiros aí de culinária, ó. A Joyce falou que aprendeu a fazer pão, o José Maurício fazer bolo, então estamos juntos aí nesse exercício culinário, né? Outros trouxeram muito, como você também trouxe, Edna, da questão da informática, de aprender novas ferramentas. Então, a Maria Fernanda falou que está aprendendo a lidar com a informática. A Rosemary trouxe que está aprendendo a ter mais paciência, então exercitar a paciência, acho que também foi um exercício de todos nós nesse período de convivência intensa com as nossas famílias, nossos amigos. Outros professores estão trazendo uma questão de novas metodologias, né? A Elisete traz a ideia do mapa mental, bem interessante essa proposta, né? A Marta traz o movimento, acho que é um pouco, né, que todo mundo também, eu pelo menos me identifico bastante de pensar mais em mim, né, em si. Essa coisa, a gente teve um processo autorreflexivo, de autoconhecimento nesse processo da pandemia. Ivânia também está trazendo das questões das ferramentas tecnológicas. A Claudineia, a questão da aprender a ter tolerância, então paciência, tolerância. Então, tivemos aí muitos aprendizados, né, nesse período, todos nós, com certeza. Oba! É isso aí, gente. Essa ideia do mapa mental, eu não sei qual é, a gente tem várias ferramentas, né, que a gente tem utilizado. Mas tem essa do Jamboard, que a gente tem usado, que é muito legal, porque dá para colocar, gente, vocês não sabem, post-it.
que a felicidade da gente, que era no presencial, quando a gente fazia a formação, a gente sempre usava, né, os coloridos. E achar uma ferramenta tecnológica que a gente pode usar os famosos rosa-choque, neon, e fazer, e montar os mapas. Não, interativo, né? Todo mundo ao mesmo tempo, vai se montando os quadros com diferentes cores, é uma proposta muito bacana. É uma ferramenta que eu não conhecia também, eu gostei muito de conhecer. É muito legal, gente. Vale a pena o Jamboard. Ele é dali do grupo de quem tem e-mail, por exemplo, no Gmail, que eu tenho também, né? Sim. A gente usa sempre com bastante frequência ali para fazer. E todo mundo pode fazer junto. Isso que é bacana também, a interatividade que a ferramenta acaba trazendo. Então, agora vamos para o nosso momento 3. No momento 3, a gente vai trazer alguns exemplos de atividades. Até aqui está tudo bem, caminhando. Qualquer questão vocês trazem no chat, mas vamos continuar nessa nossa toada de diálogo, combinado? Então, no momento 3 agora, a gente vai pensar como que a gente pode fortalecer as competências socioemocionais dos estudantes. Então, para isso, a gente trouxe 5 propostas de atividades que estão relacionadas, cada uma com uma macrocompetência, para a gente resgatar esse conhecimento sobre as competências socioemocionais, olhando para a macrocompetência. Então, a gente tem aí dentro desse conjunto a autogestão, né? Eu acho que eu vou passar aqui para vocês, porque aí fica mais fácil, e aí vocês já vão me acompanhando na tela. A gente, então, tem a primeira atividade, que ela se relaciona com a autogestão, com a macrocompetência da autogestão, que a gente tem organização, determinação, persistência, responsabilidade e foco. Então, são essas as competências. Na atividade 2, a gente traz o engajamento com os outros, que é uma macrocompetência que tem com ela o entusiasmo, a assertividade e a iniciativa social. Na atividade 3, é uma proposta para a gente trabalhar a macrocompetência da amabilidade, que a gente não tem como fazer um processo de acolhida sem amabilidade, onde a gente tem o respeito, a confiança e a empatia. Na atividade 4, é uma proposta com a resiliência emocional, que tem sido bastante exigida quando vocês falam de paciência, quando vocês falam da resiliência. De fato, é aquele movimento de ir e vir sem se quebrar, né? É a gente poder voltar ao nosso estágio normal depois de tanta elasticidade que a gente tem aí, essa flexibilidade, essa resiliência. E que na resiliência emocional a gente tem a tolerância ao estresse, a tolerância à frustração e a autoconfiança. Também são 3 competências muito importantes. E a abertura ao novo, que é a nossa 5ª proposta de atividade, que traz 3 competências socioemocionais, como a curiosidade para aprender, a imaginação criativa, e a terceira que está aqui nesse quadro aqui, agora, olha, me deu um branco, então a gente tem imaginação, interesse artístico. Ah, o branco foi e voltou, rapidinho, eu resolvi. Então, na curiosidade para aprender, a gente tem interesse artístico, a curiosidade para aprender e a imaginação criativa, também bastante importante nesse momento. Então, a gente vai fazer o seguinte, para não ficar passando atividade por atividade, a gente vai tentar fazer uma vivência rápida com vocês agora, para continuar mais interativo. Então, a gente vai fazer a primeira da autogestão e passa rapidamente para a gente conhecer as outras 4. Vamos lá? Então, quero meus hábitos de volta. Esse é o nome da atividade que a gente vai vivenciar. A autogestão, como eu já trouxe para vocês, então traz essas 5 competências socioemocionais que nos ajudam a estabelecer nossas metas, sermos persistentes, a nos organizarmos, a ter determinação para cumprir nossas rotinas de estudo e trabalho, né? Então, essas competências também, elas trazem a questão de, especificamente importantes para a gente aprender matemática, para o desempenho em áreas da vida futura dos estudantes, como o trabalho, o planejamento financeiro e a manutenção da saúde. Vocês devem ter ouvido bastante que o foco, ele é muito importante nesse momento, e a organização foi muito exigida, ou seja, a reorganização, né? A gente ter essa rotina reorganizada, isso foi muito importante e tem sido muito importante. Essas competências socioemocionais também estão alinhadas com as competências gerais da BNCC. Então, nesse material, vocês também vão ter aí a relação direta que o estudo que a equipe do Instituto Ayrton Senna fez, mostrando em quais as competências socioemocionais, quais as competências gerais da BNCC, que essas competências mais aparecem. Então, é na competência 6, 7 e a 10. Vamos à atividade? Então, a atividade Quero Meus Bons Hábitos de Volta tem como resumo reunir o grupo de estudantes, analisar a rotina de estudos em tempos de isolamento social
e reinventá-lo a partir do resgate de vínculos com as metas pessoais e sonhos de forma a aproveitar um momento propício para a gente recuperar nesse momento da recuperação de aprendizagem. Tem 2 objetivos dessa atividade, que é promover a troca de experiências e hábitos entre os estudantes e fortalecer práticas de organização pessoal e autonomia no que se refere à autogestão da aprendizagem. Então, para começar, essa atividade a gente vai passar um pouco mais rápido e vai ser mais para vocês conhecerem. Vocês vão precisar organizar aí no caderno mesmo de vocês 2 painéis. Vocês podem escrever 2 lugares aí. Quais foram os hábitos ruins que você adquiriu durante a pandemia e quais foram os hábitos bons que você adquiriu durante a pandemia? Então, é muito importante que a gente tenha um olhar. Como a gente está com o tempo bastante reduzido, olha como passa voando o nosso tempo. A gente vai pensar, pelo menos, colocar 2 hábitos ruins e 2 hábitos bons, tá bom? Se vocês não conseguirem colocar os 2, coloca pelo menos um hábito ruim que você acabou adquirindo e pelo menos um hábito bom. Vou dar 30 segundos, pode ser? E aí vocês pensam. Eu acho que a gente deu muito pouco tempo, né? Mas vocês perceberam que a gente está quase no final do nosso tempo. A gente está tentando fazer aqui a gestão do tempo. A gente poderia passar amanhã conversando sobre isso. Então, se vocês pensarem ainda ao longo dessa atividade sobre um hábito ruim e um hábito bom que vocês adquiriram durante a pandemia e quiserem compartilhar, é só mandar aqui que a Bel vai estar dando uma olhada, tá bom? Então, a ideia dessa atividade é que a gente possa pensar sobre esses hábitos e algumas reflexões podem nos ajudar a pensar sobre esses hábitos ruins primeiro. Vamos lá? O que nos levou a adquirir esse hábito ruim? Foi a falta da rotina? Foi a falta de perspectiva desse futuro, desse amanhã, dessa incerteza? Foi a falta de organização? Esse hábito me traz alguma sensação de realização ou de prazer em relação ao meu futuro? A gente está falando do hábito ruim. Quais as consequências para o meu futuro por ter ficado afastado do ambiente escolar e ter me comprometido menos com a minha aprendizagem nesse período? Eu consigo pensar sobre isso? Então, essas são algumas reflexões que podem nos ajudar a pensar sobre esses hábitos ruins que a gente acabou adquirindo durante esse momento de pandemia. E sobre os hábitos bons, também tem algumas reflexões que podem nos ajudar a pensar sobre eles. E aí, o que precisamos fazer para lidar com a situação de isolamento social? Ou seja, a gente precisou de se reinventar de fato, né? A gente precisou aí aprender algumas tecnologias, a gente aprendeu a cozinhar, a minha amiga comprou uma máquina de costura, porque ela queria também começar a costurar. Então, a gente acabou se reinventando. O que mais? Qual ou quais estratégias implementamos para estabelecer uma nova rotina? Tem muita gente que criou em casa um painel. Eu vi muita gente que colocou os post-its com os horários que ela ia começar a trabalhar, com os horários de intervalo, não é porque a gente está trabalhando de casa que a gente tem um horário de intervalo do almoço, que a gente tem um horário para terminar o nosso trabalho, porque a gente tem a nossa família aí. Então, quais foram essas estratégias que a gente implementou para a gente poder ter no mesmo ambiente que tem todo mundo ali também o nosso trabalho? Então, essas estratégias nos ajudaram, com certeza. E como essas novas ações nos ajudaram a manter o foco e restabelecer novos ou velhos objetivos. Porque muitas das vezes esse tempo do isolamento e esses meses que a gente vivenciou agora, a gente deixou em stand-by, ou seja, a gente parou algumas coisas da nossa vida. Então, para resgatar, para restabelecer, a gente precisou de fato buscar o foco. A gente precisou olhar e falar, não, peraí, eu tinha esse objetivo traçado e eu quero de fato que esse objetivo seja alcance essa meta ou esse objetivo. Então, quais são essas estratégias? Como é que eu vou seguir daqui para frente? Qual é o meu planejamento? Então, pensar nessas questões, elas nos ajudam a tomar decisões. Então, quais os novos e bons hábitos que nós podemos reforçar nesse momento de recuperação da aprendizagem? Que tal assumir o compromisso de resgatar ou retomar um antigo hábito
que pode ser estratégico nesse momento para auxiliar nesse processo de autogestão? E sobre as competências da autogestão, é importante que a gente evidencie também essas competências. Então, se a gente pudesse citar uma ou duas competências socioemocionais agora da autogestão que a gente pode exercitar e acompanhar nos próximos meses durante a realização das nossas atividades pessoais e profissionais, quais seriam essas competências? Olhando para responsabilidade, foco, persistência, determinação e organização. E lembre-se sempre de anotar as suas estratégias, as suas ações que você vai fazer para desenvolver. Bel, sobre essa atividade tem alguma? Sim, foram compartilhar, eu vou trazer alguns exemplos, né? Muita gente está interagindo, isso é ótimo, mas não dá para, infelizmente, trazer todos aqui, mas vou destacar alguns, né? A Tarlene, por exemplo, ela trouxe que o ruim foi a comilança e o sedentarismo, mas o bom foi o processo de autoconhecimento, o tempo de reflexão. A Cristina trouxe que um ponto ruim, um hábito ruim foi dar aula online, mas, por outro lado, um ponto bom foi as ferramentas tecnológicas que ela aprendeu nesse processo. E a Edna, nossa xará, trouxe também a ideia de comer. Eu me identifico muito também, exagerei na comida, e nesse período ela falou, ruim é comer muito, e o bom é ter cuidado do jardim, né? Então, acho que cada um procurou novas rotinas, novas possibilidades, e um pouco nesse sentido de aproveitar mais, né? Tem gente que trouxe também anteriormente olhar a lua, apreciar o céu, que às vezes na correria de trabalho que a gente tinha, né, numa outra dinâmica era possível. Então, é interessante ver também como cada um encontrou o seu momento, sua possibilidade, e esses pontos em comuns também que a gente foi buscando, como você trouxe, né, de estratégia de organização, da nossa rotina, da nossa casa, da nossa relação com a família. Bacana. Muito bom, gente. Olha, olhar a lua, aproveitem. Dica, hoje é dia 2. Hoje é dia 2 ou dia 1º? Dia 1º. É lua cheia, né? É lua cheia, gente. Então, para quem aí, os apreciadores de lua, a gente está entrando na lua cheia, vale a pena olhar o céu. Eu sou uma delas, com certeza. Então, a gente passou aí pela ideia da atividade. Essa é uma proposta da atividade que vai estar no material de vocês, que vai trabalhar e resgatar as competências da macrocompetência autogestão. A gente vai trazer, e eu vou passar rapidamente para não ficar cansativo para vocês também, para a gente poder, a gente está seguindo para os nossos minutos finais. A gente tem no material que vocês vão receber uma proposta de atividades que trabalha a macrocompetência engajamento com os outros, que vai estar aparecendo agora aí para vocês, que traz essas 3 competências que eu já trouxe, já falei com vocês, traz sempre a definição, né? Que essa macrocompetência nos ajuda a ter abertura para conhecer e falar com outras pessoas, manifestar opiniões e ter assertividade em ocasiões que necessitem disso. Então, sempre vai ter essa definição geral da macrocompetência e vai ter no material de vocês sempre a relação com as competências gerais da BNCC e quais são essas competências gerais que têm relação. Então, a do engajamento com os outros que a gente pensou e que está no material de vocês é o dominó da colaboração. E sempre, gente, essas atividades, elas estão descritas, mas sempre pensando no distanciamento. Então, se a gente for fazer e essas atividades forem feitas no ambiente escolar, sempre vai ter uma atenção, né, Bel? Um ponto de atenção ali sobre o distanciamento. A gente vai trabalhar em duplas. Essa proposta do dominó da colaboração é que a gente trabalhe em duplas, mas que essas duplas também não estejam juntas. A gente precisa pensar nesse distanciamento dessas pessoas. Se a gente vai fazer a roda, também como é que a gente faz a roda pensando nesse distanciamento. E o objetivo dessa atividade é promover a reflexão e fortalecer práticas colaborativas entre estudantes ou no processo de retomada das aulas e recuperação da aprendizagem. A gente tem visto a colaboração, de fato, como uma competência muito importante nesse momento. Então, colaboração é algo que a gente precisa estar, de fato, incentivando o tempo todo. Aí tem um desenho. A gente vai ter sempre situações de desafios nesse dominó. Então, são 4 situações problemas, 4 situações de desafios. E que a gente pede para que os estudantes pensem em como a gente pode solucionar esses desafios. Então, essa é a atividade que vai estar dentro da mesma estrutura que vocês já conhecem. Na macrocompetência da amabilidade também, onde a gente tem a empatia, o respeito e a confiança, vai trazer também a definição dessa macrocompetência e a relação dessas competências com onde a gente percebe com maior ênfase nas competências gerais da BNCC. A atividade que a gente pensou, a proposta que a gente traz, é Um Urso Me Contou, que é fazer uma roda
Aqui o urso seria um objeto, mas o objeto a gente pode trocar, pode pensar em um outro objeto. Lembrando que sempre que se a gente vai circular um objeto, que a gente vai precisar usar um álcool em gel aí, quando a gente circula um objeto entre os estudantes, para que os estudantes possam perceber a importância de quando você se coloca de fato no lugar do outro, o respeito quando você fala com o outro, essa reciprocidade nesse diálogo, o quanto isso é importante. E o quanto é importante também a gente resgatar essa confiança no outro nesse momento, né? Como objetivos, a gente tem aprender e expressar carinho, afeição, respeito, retomar os vínculos de relacionamento entre os estudantes. Essa é uma atividade muito importante para esse momento e que ela traz na veia tudo aquilo que a gente falou desde o início sobre amabilidade, né? Então, é muito importante que a gente possa. Vocês vão ter a definição dela também. A outra macrocompetência que tem uma proposta de atividade é a resiliência emocional, que a gente traz a tolerância ao estresse, tolerância à frustração e à autoconfiança, a definição, então, que a gente possa manter a calma e ver sempre o lado positivo das coisas e tirar a melhor lição possível, apesar dessas situações estressantes que a gente vive e tem vivenciado. A atividade é sob controle, essa atividade é muito boa também, gente, porque existem duas situações. Uma situação que está sob o meu controle e a outra situação que não está sob o meu controle. Então, é muito importante, olha os mapas mentais aí, a gente poder mapear quais são as situações que estão sob o meu controle e quais são as situações que estão fora do meu controle. Então, a proposta da atividade é exatamente a gente pensar sobre isso, promover essa compreensão sobre situações controláveis e não controláveis de forma a fortalecer a competência socioemocional da resiliência emocional. A gente traz algumas sugestões de situações que são controláveis e situações que não são controláveis, que não estão no nosso controle. Mas, professor, atenção aqui. Você pode adaptar essas situações, assim como naquela proposta das situações também desafiadoras, em que os estudantes pensavam em possibilidades e alternativas de soluções, vocês podem pensar nessas alternativas de acordo com a realidade de vocês. Então, essas daqui são apenas sugestões, mas as adaptações em relação ao ambiente que vocês já conhecem, aos estudantes que vocês conhecem, a realidade que vocês conhecem, essas adaptações vocês podem e devem ficar à vontade para realizar. E a última macrocompetência, que é a abertura ao novo, a gente traz uma proposta também de uma atividade que vai trabalhar, que é a nova rotina. Qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Essa é aquela para despertar o nosso olhar sobre algo novo. E aí a gente tem uma proposta de atividade, então, bem bacana, que ela estimula que os estudantes, em 15 minutos, conversem com alguém, ou façam uma amizade com alguém, ou procure se relacionar com uma pessoa que até então ela nunca se relacionou, circule pela escola e descubra alguma coisa que ela não conhece ainda na escola, e experimente pesquisar sobre um assunto que interessa dentro das propostas trabalhadas em língua portuguesa e matemática. Então, essas são as 5 atividades que vocês vão receber. Essas atividades sempre a gente precisa estar olhando que são atividades que sejam desafiadoras e que possam ser planejadas dentro do SAFe, sequencial, ativa, focada e explícita, que a gente possa, durante essa atividade, trazer algum instrumento que ajude o estudante a perceber. Então, aqui é essa autoavaliação, como é que eu estou fazendo o desenvolvimento dessas competências que estão sendo trabalhadas de forma integrada e intencional ao longo dessa atividade, e que esse diálogo entre você, professor, mediador do processo, e o estudante, seja bastante frequente também ao longo dessas atividades. Então, esse foi o nosso momento 3. Para os nossos 5 minutos finais, a gente quer deixar uma questão. E aí, para essa questão, a gente vai abrir o chat aqui e a gente precisa muito da participação de vocês. Esse nosso último momento é só essa questão. Uma questão que é bastante importante para esse momento. É só, na verdade, é uma questão extremamente instigadora, gente. Por que que a recuperação da aprendizagem é importante para o projeto de vida dos nossos estudantes? E como você, professor, pode evidenciar ao estudante essa importância? A gente vai deixar por 1 minuto essa pergunta na tela para que vocês possam pensar sobre ela e trazerem alguma questão para a gente. Pode ser? Então, 1 minuto com essa questão. As 2 questões.
Gente, nós estamos nos nossos últimos minutos. Aqui é tipo contagem regressiva agora. Então, assim, a Bel trouxe duas questões muito importantes que apareceram no chat antes de responder essas duas questões que a gente apresentou. A primeira é, onde a gente encontra esse material? Esse material, a gente lembra que eu falei para vocês que a gente vai ter encontros de formação também com os professores coordenadores e professores multiplicadores. Então, o coordenador vai ser a pessoa que vai receber essa sequência de atividades, essas propostas, tá? Ele vai receber todo esse material, então procure seu coordenador. O encontro com os coordenadores vai ser mais ao final do mês, então ele ainda não tem esse material com ele, mas assim que a gente tiver, ele vai estar mandando para vocês e enviando para vocês esse material. Outra questão que apareceu também, uma professora que já disse que já vai aplicar a atividade do urso pelo Meet com seus estudantes, não é isso? Exatamente, a professora Selma, ela trouxe, né, que se interessou pela atividade e já propôs, inclusive, uma adaptação pensando na turma dela e no tema do bimestre, que é teatro, né? Então, ela disse que ela vai utilizar essa ideia do urso, me contou, mas, na verdade, vai fazer Eu Vi no Teatro. Então, ela já trouxe uma proposta e os professores também já estão trazendo respostas aí para esse nosso quarto momento da reflexão que a gente propôs. Vou destacar algumas aqui, né? Por exemplo, o professor Evandro, que traz essa ideia muito importante de que é um momento que a gente não pode deixar ninguém para trás, né? Nesse momento, então, pensar o projeto de vida do aluno é reengajá-lo com o próprio processo de aprendizado, com a escola. A professora Vera Lúcia, que traz a importância, né, de recuperar a esperança e a autoestima nesse momento. A Leiette, que reforça aqui a ideia da resiliência, que a gente vem conversando, né, que vem aparecendo bastante no chat, essa competência. Domini traz a ideia da importância de uma retomada do que foi visto pelos alunos, né, e uma interação com outras áreas. A Rosana, que também traz a ideia de garantir que se realize o desejo, o projeto de vida, resgatar com esses estudantes essa ideia de sonhos, esperanças, projetos. E a Elia, que traz a importância da gente ter subsídios como esses materiais, esses momentos de formação, para a gente poder pensar e estarmos juntos pensando, né, como proporcionar esse momento de retomada para os nossos alunos, levando em consideração todo esse contexto tão difícil para todos nós. Muito bom. Gente, eu vou responder o que mais. Vocês trouxeram exatamente essa questão, né, Bel? Assim, a escola, não existe um lugar mais social do que a escola. É na escola que a gente se relaciona com diferentes pessoas, com todo mundo. Ali é um lugar de relação socioemocional muito forte. Então, ajudar nesse momento, o resgate dos sonhos, o conhecimento que a gente adquire na escola, nesse ambiente escolar, é o que nos ajuda a sonhar, a estabelecer metas, a estabelecer objetivos, a buscar os nossos sonhos do projeto de vida. Então, nesse momento, professores, eu acredito que a gente possa resgatar juntos os nossos sonhos. Não só os sonhos dos nossos estudantes, mas pensa, qual é o seu sonho que você também tem deixado ele aí de lado um pouquinho? Como é que a gente faz para resgatar esse nosso sonho? Como é que a gente vai para o futuro? E que futuro é esse, mesmo que a gente não saiba ainda qual é, como é que a gente pode, a partir de todo esse aprendizado nesses últimos meses que a gente teve, e resgata esses sonhos? Então, queria só terminar, porque o meu tempo acabou. Nosso tempo, né, Bel? A gente fez um uso muito importante desse tempo aqui. Eu queria trazer essa questão que a gente trouxe no começo, que é que possamos seguir de mãos dadas, formando uma grande rede de colaboração e de possibilidades de futuras, né? De possibilidades futuras. A gente ainda não sabe qual é o caminho, mas a gente precisa caminhar para descobrir qual é o caminho, né? Então, podem contar conosco, a gente vai estar à disposição. E sempre que precisarem, a gente está aqui também mais uma vez. Muito obrigada por esse momento com vocês. Espero que ele tenha sido bastante proveitoso para cada um de vocês. Um beijo no coração e obrigada. Agradeço muito esse nosso momento, essa formação, Edna. Obrigada por estar aqui, me convidar para estar com você. Ótima formação para todos nós, né? Dando continuidade aí no segundo momento de formação de hoje. Muito obrigada.